A chapa tá quente, aumentou a pressão. Olha a manchete. Sob forte pressão. Silvinho está sob forte pressão. Se não ganhar do Palmeiras no sábado, vai dançar. Se não ganhar do Palmeiras no sábado, dificilmente vai continuar como técnico do Corinthians. E Paulinho já tem um acerto verbal com o Corinthians, já está palavrado. E o salário é milionário. Você vai ficar sabendo de tudo aqui no canal do Cereto, Cereto News. Faça sua inscrição no canal do Cereto e fique sabendo de tudo. Para começar, eu quero falar do Silvinho. Silvinho está muito pressionado e pode ser o terceiro técnico seguido do Corinthians demitido depois de um jogo contra o Palmeiras. O Thiago Nunes foi demitido depois de uma derrota para o Palmeiras. O Wagner Mancini foi demitido depois de uma derrota para o Palmeiras. E o Silvinho, se perder para o Palmeiras, também será demitido. Dificilmente vai continuar. A direção não está se pronunciando, não está dando cara a tapa. O Roberto de Andrade, principalmente, o Alessandro, são os dois que gostam do Silvinho. O Duílio está neutro na história. Lembrando que o Silvinho não era o primeiro nome da lista de treinadores que o Corinthians queria, né? O Corinthians tentou a contratação do Renato Gaúcho, que disse não ao Corinthians e foi para o Flamengo. Depois o Corinthians tentou a contratação do Aguirre e não conseguiu acertar as questões salariais. O Aguirre pediu muito para ser o técnico do Corinthians. O Silvinho, então, foi o plano C, né? Foi o plano C, foi a terceira opção do Corinthians. Topou comandar a equipe, mas o aproveitamento dele é muito baixo. É um aproveitamento abaixo de 45%. É um aproveitamento pior do que os aproveitamentos do Thiago Nunes e do Wagner Mancini, com o mesmo número de jogos. O Silvinho até agora tem apenas 2 vitórias em casa. Só 2 vitórias na Neoquímica Arena. É um aproveitamento muito baixo. É o pior aproveitamento de técnicos do Corinthians na história do Corinthians, jogando em casa, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians sempre foi muito forte. Tudo bem que não tem a presença da torcida, agora por causa da pandemia, mas não interessa. O Corinthians não consegue ganhar de ninguém dentro de casa. E aí aumentou demais a pressão, porque o time não está jogando bem, o Silvinho não pode agora reclamar do elenco, não pode reclamar da qualidade dos jogadores, porque veio a turma toda, né? O quadrado fantástico, o quarteto mágico, Renato Augusto, Juliano, o Roger Guedes e o William. Tudo bem que os caras estão fora de forma, mas a torcida não tem paciência, a torcida não quer saber. Acha que o Corinthians merecia, que o Corinthians teria que estar jogando mais bola. 10 entre 10 corintianos querem o Fora Silvinho. A hashtag Fora Silvinho ainda é uma das hashtags mais no Training Topics, estão liderando as redes sociais. O nome do Mano Menezes é um nome muito forte, é um nome muito cotado, sobretudo porque o Mano Menezes está livre no mercado e faz uma sombra gigantesca no Silvinho. O Mano Menezes estava no Al-Ahly da Arábia, o Mano Menezes estava no Al-Nassr da Arábia Saudita. O Paulinho é que estava no Al-Ahly, daqui a pouco eu vou falar do Paulinho. Mas acontece que o Mano Menezes não se dá com o Roberto de Andrade. Então, nesse momento, e o Roberto de Andrade é o diretor de futebol do Corinthians. Nesse momento, o maior problema para a volta do Mano Menezes ao Corinthians é justamente o Roberto de Andrade, que é o vice-presidente de futebol, é o diretor de futebol do Corinthians. Mas é sempre um nome muito forte, uma sombra gigantesca do Mano Menezes pela história que ele tem com o Corinthians, principalmente se o Silvinho não ganhar do Palmeiras, aí é muito possível que aumente ainda a sombra do Mano Menezes em cima do Silvinho. E eu quero falar do Paulinho. O Paulinho é o seguinte, já discutiu inclusive salários com o Corinthians. O Paulinho está palavrado com o Timão para 2022. O acordo seria o seguinte,
vai ficar treinando até janeiro de graça, de grátis, né? Porque ele rescindiu o contrato com o Al Ahly da Arábia Saudita, porque os caras lá não estavam pagando ninguém. Aliás, quero falar sobre isso, porque sabe qual era o salário do Paulinho lá na Arábia Saudita? 1.700.000 reais. 4 milhões de dólares por temporada, que seriam 21 milhões de reais na cotação atual. 1.700.000 reais. Quase 2 milhões de reais. Se ele recebeu, eu não sei, né? Porque o Al Ahly não estava pagando ninguém. A informação que eu tenho é que ele sim recebeu. Ele jogou lá 4 jogos, 5 jogos, deve ter recebido pelo menos adiantado, talvez, ou tá para receber esses 2 milhões de reais. Para jogar no Corinthians, ele vai. O acordo será o seguinte: ele vai treinar no Corinthians até dezembro, porque ele não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro. A janela de jogadores estrangeiros está fechada, de jogadores que vêm de fora. Então ele ficaria. Só pode jogar pelo Corinthians em janeiro. E a partir de janeiro, ele passaria a receber o salário de 800 mil reais. Atenção, 800 mil reais a partir de janeiro, por 2 anos de contrato. E no segundo ano de contrato, ele teria um bônus por jogos disputados, por conquistas, e passaria a receber, a partir do segundo ano de contrato, 1 milhão de reais. 1 milhão de reais a partir do segundo ano de contrato. Então seria um salário milionário para o Paulinho jogar no Timão. Será que vale a pena? Bom, ele já está apalavrado, ele já disse para o Corinthians que ele quer jogar no Corinthians, e o Corinthians já disse que quer o Paulinho. O Giuliano Bertolucci e o Kia Giorabchian que tomam conta da negociação. O Kia que está mandando no Corinthians, né? O Kia trouxe o William e agora também vai trazer o Paulinho, que deve ter um salário milionário. Vai treinar de graça até dezembro, os 3 meses. A partir de janeiro passa a ganhar 800 mil reais por mês. E depois, no segundo ano de contrato, 1 milhão de reais por mês. É muito dinheiro. Será que cabe na folha de pagamento do Corinthians? Que já tem na folha de pagamento William, Renato Augusto, Roger Guedes, Giuliano. Será que o Corinthians vai dar conta de pagar essa galera toda? E o Silvinho, será que aguenta a pressão? Tudo isso e muito mais saberemos nos próximos capítulos da novela. Corinthians, Silvinho, Paulinho, faça a inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho. Belém, 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 Belém. Ative todas as notificações. Deixe o seu like, senta a mão no like, rapaziada. Faça o seu comentário e me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. Acabou a brincadeira.